Tive que escolher onde guardar o token de sessão e a recomendação foi Cookies HTTP Only Secure. Bem, estou agora nesse momento 100% seguro com o meu token de sessão? Não é bem por aí não. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben Yuri e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre segurança no desenvolvimento de software. Todo final de ano a gente sempre revive um monte de coisa e essa discussão sobre onde salvar os tokens de sessão não seria diferente, né? Sempre teve algum comentário e algumas coisas na internet que eu vi esses dias que o pessoal estava discutindo aonde deveria salvar o token de sessão, se é do local storage, se é em cookies HTTP only, e eu vi muitas pessoas fazendo a recomendação de cookies HTTP only de uma forma que parece que está 100% seguro ou 100% implementado se fizer com cookies secure HTTP only. Bem, hoje eu queria explicar um pouquinho para vocês que não é tão garantido assim quanto a gente pensa. Existem diversos tipos de ameaças que nós precisamos cuidar mesmo quando armazenamos esse token de sessões em cookies, se for HTTP only, se for seguro, tem a questão do semi-site também, e existem algumas diferenças do que armazenar no local storage. Na verdade, cada um deles possui ameaças e riscos distintos. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, hoje nós vamos focar em cookies HTTP Only Secure. Que tipo de ameaça eu tenho que me preocupar? Como que um atacante poderia roubar os cookies ou fazer uma ação em nome do usuário? E, por exemplo, será que uma extensão de um browser maliciosa poderia ler os tokens de sessão de um usuário se esses cookies forem HTTP Only Secure? Para mostrar para vocês os principais riscos, a gente criou um pouquinho de código aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós criamos uma API para gerenciar os cookies, para simular o que? Uma sessão normal. Imagina que você tem a sua aplicação que tem uma página de login. Aí depois da página de login você vai setar um cookie de sessão. HTTP Only, Secure, show de bola, tá? E aqui nós temos uma API que tem um set cookie, que está HTTP Only, Secure, com tempo de expiração, com semi-site none. Mais pra frente a gente vai falar do semi-site, né? Mas é bem comum esse semi-site none aqui quando a gente tem problema de white labels, uma API podendo ser acessada por múltiplos tipos de lugares diferentes, quando tem iframes dentro de sites, etc. O pessoal, para possibilitar o tráfego desse tipo de informação, acaba definindo esse semi-site como none. Por exemplo, você tem uma página principal que carrega um outro iframe dentro de uma aplicação e tem uma request dentro dessa aplicação que precisa usar os cookies do token de sessão que existem ali no navegador pai, digamos assim, né? Então acaba deixando isso aqui como semi-site none. Mas mais pra frente a gente fala dele, tá? Porém, nós restringimos a um domínio específico. Isso para você ver que esse cookie só vai pertencer a esse domínio aqui, tá? O cookies http://only.vercel.app. Publiquei essa API na Vercel, que é gratuito, é de boaça, é tranquilo, e ele já te entrega essa URL com certificado digital, que permite a gente trabalhar com o atributo secure. Que, se você não sabe, o atributo secure só permite que esse cookie trafegue em uma rede segura, o HTTPS. Então, tu precisa de um certificado digital ali para esse cookie sair do front-end e ir para o back-end quando você faz um request, né? Então por isso que a gente publicou essa API na Vercel, tá bom? E depois temos a outra API só de getCookie que vai ver os cookies que a gente recebeu, o cookie de nome session, que a gente recebe no request, e se a gente recebeu ele, a gente faz um print, beleza? Vendo isso aqui funcionando, como é que ficou? Nós temos aqui uma API que é o setCookie, ok? Tá aqui, ó, setCookie, que veio na resposta, tem o response headers aqui em algum lugar, peraí, aqui. Dentro do response headers, nós vamos receber um comando chamado setCookie, um header setCookie. O browser, sempre que ele vê um setCookie, ele cria um cookie naquele navegador. Tá aqui, ó, session, com o ID v4 que a gente criou a sessão, né? O domínio específico para esse cookie, HTTP Only e Secure e o semi-site none, ok? Se a gente for aqui em Application, nos cookies, nós vamos ver
esse token salvo aqui, ok? Agora imagina que você tem um login, gerou o token de sessão, salvou no Quick HTTP Only Secure, tá aqui. Até aí, show de bola, né? Entendido? Entendido isso? Show! A outra configuração que nós temos aqui é uma configuração de cores. Por quê? Você já deve ter ouvido falar isso várias vezes, ou se você como eu já fui bastante, eu só procuro desabilitar o cores para não ter problema quando eu estou debugando a API e o front-end na minha máquina, né? Depois foi só para produção. Já te explico, é muito comum, né? Muito comum quando a gente tem aplicativos móveis, quando nós temos vários sites que conectam a uma única API, nós precisamos fazer uma configuração de cores, ou seja, aceitar request da nossa API vinda de diversos domínios. E o mais comum, em 99% dos casos, né, as pessoas colocam um asterisco no Allow Origin, né? Aqui não é muito diferente, né? A gente só está definindo que o Allow Origin é a origem de quem fez a request, o que daria quase na mesma coisa, tá? Para que a gente possa receber request de múltiplas fontes. Até aqui, tudo bem, né? Parece normal e é muito comum, a gente vê muito esse tipo de configuração. Mas todas essas coisas junto, que são muito comuns, estão muito constantes, elas expõem esse token de sessão que a gente acredita estar seguro a alguns riscos, ok? Agora vamos ver em detalhes esses riscos, os principais, tá? Primeiro de tudo, imagine o seguinte, você tem o seu e-commerce lá, o seu site lindão, bonitão, tela de login bonita, anti-bot, tudo certinho, e você gera o token de sessão com o cookie HTTP Only Secure. Show de bola? Perfeito? Excelente, tá? O que um atacante faz? O atacante, ele vendo essas configurações todas que você tem, porque ele navega no seu site, um atacante é primeiro de tudo um usuário normal, para ele aprender como o seu site comporta, o que ele faz? Ele vai criar uma página falsa, tá? Que tem, às vezes não tem nada dentro, só tem um request, tá bom? Só que é um request específico que tem dentro do teu site. Por exemplo, dentro da sua plataforma de e-commerce, provavelmente você tem uma API de atualização cadastral, onde eu posso atualizar e-mail, atualizar telefone, na qual são mecanismos de duplo fator de autenticação, lembra isso, né? Se eu botar esquecer a senha ou alguma coisa, eu posso mudar o telefone e cair o duplo fator como SMS para o telefone ou para outro e-mail, lembra disso, né? Bem, da mesma forma que deve ter requests para finalizar compras, da mesma forma como deve ter requests para atualizar a senha, né? Sua aplicação deve ser todo esse tipo de request, né? Beleza? O que aconteceria se um atacante criasse um site em branco assim, com o request para uma dessas funcionalidades críticas, né? Aqui nós estamos colocando o request, utilizando a API do FET, para aquele get cookie que a gente utilizou só para ver se o cookie de fato vai para o servidor consegue ler ele e retornar. Ou seja, trafegou o cookie, beleza? E aí estamos utilizando o Credentials Include, porque a API do FET, isso aqui poderia ser feito com Axios, poderia ser feito com XHR, HTTP Request, poderia ser utilizado com várias bibliotecas para fazer request, isso não importa, tá? O FET, quando tu coloca Credentials Include, porque por padrão ele não trafega os cookies, né? Então, para você quer dizer, trafega os cookies junto aí tem que usar os credenciais, Credentials Include, mas é só uma configuração. Olhe bem claro para esse script aqui e veja se o atacante tem alguma informação do tipo, o token de sessão do usuário. Se ele está executando algum JavaScript para tentar pegar alguma coisa. Não, ele está só colocando um request que já existe no seu site. Tá? Até aí, beleza? Até aí, entendido? Entendido. Então ele poderia colocar qualquer request aqui. O que ele vai fazer com esse site? Ele vai publicar esse site em qualquer lugar ou num domínio muito parecido com o seu e-commerce e vai começar a disseminar esse link em diversos lugares, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, em propagandas, aonde ele conseguir disseminar. Agora, o que aconteceria se a vítima, que está lá no computador dela, logada, né? Muitas vezes a gente sabe que o token de sessão ele pode demorar bastante tempo para ficar inválido, né? Ele pode durar muitos dias. Ela vai lá e clica nesse link. Bem, se a gente ir aqui no site do atacante, o que vai acontecer? Nós temos aqui o script para fazer esse request. A pergunta é, esse site não é o mesmo domínio, da onde a gente criou o cookie.
beleza? Perceba que é um outro site, é um Surge SH, que também é gratuito, você pode usar também, né? Então, o que aconteceria com esse request? Porque não é o mesmo site? E se a vítima abrisse esse site, o que aconteceria? Bem, se nós dermos um reload aqui, o que vai acontecer? O site carregou e o que tem dentro desse site? Um script que faz um request. Beleza? Esse request está aqui. Se nós olharmos esse request e vermos a resposta, perceba que o back-end nos trouxe o token de sessão. Ou seja, esse request que nós vimos aqui nos request headers, o token de sessão foi trafegado. Este site tem acesso ao token de sessão, então a HTTP? Não. O detalhe é que quando a gente faz um request para algum lugar, o browser olha este request e diz o seguinte: para onde é esse request? Ah, o request é para este domínio aqui. Eu, como navegador, tenho salvo os cookies desse domínio aqui? Tenho. Manda junto então, Agora imagina se aquele request é para trocar a senha, ou trocar o e-mail, ou para fechar uma conta, ou para fazer uma transferência financeira. A vítima vai clicar, vai abrir a página, essa página vai fazer o request, mas o token de sessão que está indo é o da vítima, que é o que está salvo no navegador dela. Então o atacante, enviando um link para uma vítima, ou ela clicando, vai executar uma ação no site em nome dela, que ela não quis ou nem sabe que foi executado. Esse é o ataque que a gente chama de Cross-Site Request Forgery, ou CSRF. Ele pode ser mitigado de diversas maneiras, tá? Uma das maneiras é definir o cookie como semi-site lex ou semi-site strict. O que acontece? Aqui, essa página consegue fazer requisição porque o cookie está setado como semi-site known. E o semi-site known, que é muito comum a gente encontrar isso devido à questão de compatibilidade, porque muitas empresas com sites muito grandes ainda quebram por esse cookie não poder ser usado por outros domínios, né? E o que acontece com esse atributo semi-site é que para o browser enviar este cookie junto na request, ele vai olhar para onde a request é. Se a gente olhar aqui, a request é para o domínio da Vercel, porém no navegador, na barra de navegação, o domínio é Surge. Perceba que o request para onde eu estou indo é diferente de onde eu estou. Nesse caso, o que manda aqui é esse atributo semi-site. Então, se o semi-site está known, ele não vai fazer esse check, ok? Agora, se nós virmos aqui, nesse cookie de sessão, e nós mudarmos esse semi-site aqui para strict, por exemplo, e nós tentarmos novamente fazer o request aqui, e nós vimos aqui, perceba que o response agora ele está undefined. E se nós virmos nos headers, na request headers, nós não temos mais os cookies trafegando. Isso significa o quê? Quando o atacante criou esse site e tentou fazer o request, ao tentar fazer esse request, o browser olhou. O alvo desse request, o domínio desse request, é diferente de onde eu estou navegando nesse momento no navegador? É diferente. Então não vai passar ninguém. E os cookies não são trafegados. Esse é o primeiro tipo de problema que nós temos que estar atento. Perceba que não é o HTTP only e não é o secure que fez disso aqui seguro. Foi o semi-site strict ou até mesmo o semi-site lex, tá? Agora qual que é o detalhe? Bem, eu não posso botar o semi-site lex ou strict que eu vou quebrar a minha aplicação. Ela é legada, ela é grande, tem um monte de coisa.
Aí nesse caso a gente precisa falar de CSRF token, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Porque é extenso, um pouco extenso a implementação disso. Em resumo cada operação de escritura, post, put, delete, você já sabe, deve ser feito gerando um token único para aquela operação, aquela ação. Vou te dar um exemplo. Entrei na página do form de alteração de e-mail. Dentro desse form é gerado um token. E esse token vai junto com a request. Ademais do token de sessão. Além do token de sessão, vai esse token único deste form. Perceba que o atacante ele não saberia qual que é o token único desse form. Então não serviria para nada esse tipo de ataque dele. Mas esse CSRF token a gente vai falar em outro momento quando a gente falar de Security Standards. Beleza? Vamos para a próxima parte. E vamos pro próximo, que esse também é bastante importante, hein? Eu vi bastante gente comentando isso e não está correto. Não está correto, tá? A ideia do HTTP Only é que scripts na página não possam ler este cookie. O que isso significa? Se você tiver um JavaScript, né, na sua página, ele não pode ler. Por quê? A API document.cookie, que é a que te fornece os dados do cookie quando você está executando o JavaScript da página, não vai conseguir ler os cookies desse token de sessão, tá? Isso acontece também com script de terceiro. Se você importou algum script via npm install, ou se importou direto com a tag script src, também não vai conseguir ler. Qualquer coisa que injete scripts na página, inclusive uma vulnerabilidade de cross-site script, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Ela também não poderia ler esse token de sessão, porque seria a injeção maliciosa de scripts na página, eles não conseguiriam ler. Até aí, ok, está correto isso. Porém, algumas pessoas, que foram bem felizes assim, disseram que extensões maliciosas também não poderiam ler um token de sessão. Por acaso, acredito que as pessoas não devem conhecer como uma extensão funciona no navegador. Por quê? Porque uma extensão ela não injeta JavaScript na página. Ela pode injetar JavaScript na página se ela quiser, mas ela está a nível do browser, o que é diferente. Elas não têm acesso unicamente à API Document. A Document é o que está no documento da página. Elas têm, por exemplo, a API Chrome, que é o que está a nível de browser, controlar as abas do navegador e também controlar umas questões de storage. Então agora a gente vai ver um código muito básico que eu mesmo criei para você ver o enorme trabalho que um atacante precisa ter para poder ler os cookies do navegador, incluindo cookies com HTTP Only. Então, dizer que um cookie HTTP Only está salvo de extensões maliciosas não é verdade. Vamos falar então da nossa extensãozinha do Chrome, que eu mesmo desenvolvi aqui, e você pode, para testar uma extensão, você pode simplesmente ir no Chrome, /extension, dev mode, carregar ela, tá? Então olha só, uma extensão do Chrome, ela não precisa ter muitos arquivos não, tá? Ela precisa principalmente um manifesto, que é um JSON, e nesse JSON, o que nós temos aqui? Nós temos a versão do manifesto, nós temos o nome da extensão, nós temos a descrição da extensão, nós temos a versão dela e algumas ações, que é o que acontece quando você, por exemplo, clica na extensão do browser, né? Então eu vou mostrar um pop-up com esse HTML aqui, que é esse arquivo, a gente já vai ver daqui a pouquinho, e o ícone dela, né? O ícone dessa extensão, que é só um PNGzinho aqui, espertinho, desse cookie, tá bom? E agora, aqui onde é que entra algumas coisinhas que são um pouco mais interessantes, tá? As permissões que a minha extensão pode ter. Eu posso escolher várias dentro do navegador, tá? Geolocalização, essa câmera, esse microfone, uma porrada de coisa, tá? Só que uma das permissões que eu posso colocar aqui é cookies. Significa que eu quero ter acesso aos cookies, tá? Acabou. Não preciso mais do que isso para testar os cookies, tá? E agora eu defino também em que URLs
eu quero que essa minha extensão tenha permissões. E se eu quiser ter em fucking todas, eu coloco all URLs. E eu tenho acesso em todas. Beleza? Você concorda? Aqui, se nós formos olhar dentro do nosso site, esse token de sessão é HTTP only. Beleza? A nossa extensão, ela é um HTML com uma tabelinha e tem um JavaScript. Tá bom? Esse JavaScript, que é aqui onde a galera se confunde, aqui onde é que as pessoas se confundem, o que eles acham? Eles acham que o fato de uma extensão ser composta de JavaScript significa o mesmo que estar rodando JavaScript na página, em document, e não é a mesma coisa. Só que é o JavaScript da extensão. O HTTP only é justamente para não ser pego por scripts da página. Essa é a diferença. Então aqui eu pego chrome.cookies.getAll e passo um filtro. E eu estou passando o filtro que eu quero do domínio tal. Isso aqui poderia ser feito em runtime. Eu poderia ter pegado o domínio atual do site, entendeu? Para colocar aqui. E daí funcionaria com qualquer domínio. Aqui é só para vocês verem mesmo que eu estou pegando especificamente desse domínio, se eu quiser. Posso pegar de outro também, né? E aí eu vou receber os cookies que satisfazem esse filtro aqui. E aí tudo que eu estou fazendo é criando uma linha nova naquela tabela do HTML e colocando o cookie com o nome e o valor. Se a extensão maliciosa que a gente criou agora e carregou agora no Chrome não tivesse acesso a isso, você concorda que aquela tabela viria vazia, né? Ué, o que aconteceu aqui? Tá aqui o nosso token de sessão HTTP only, lido pela extensão que a gente criou agora com meia dúzia de linha de código. Então, para tirar a dúvida e para tirar esse mito, cookies HTTP only, secure, semi-site strict, a caralha toda, não te protege de uma extensão maliciosa no navegador, tá? Se você instalar uma extensão que ela pedir as permissões e a suprema maioria dos usuários vai dar um sim na permissão. Benhur, mas ninguém instalaria um negócio assim para ler cookies. Ah, cara, eu coloco troque a cor do seu WhatsApp nessa extensão. E as pessoas vão lá e vão instalar a extensão só para ver se troca a cor do WhatsApp, tá? Então, acaba acontecendo isso, né? Então, mito resolvido, tá? Uma extensão, ela pode sim ler os cookies independente das suas características. E hoje o ponto que eu queria trocar um papo reto aqui é sobre Cross-Site Scripting, ou XSS, né? Se a gente tem uma vulnerabilidade, por exemplo, numa URL ou em qualquer lugar, Stored, Reflected, qualquer um, na qual um atacante forja uma URL, por exemplo, e aí, vou te dar um exemplo, tá? Nós temos uma página de erro na nossa aplicação, genérica, né? Tu tem um parâmetro erro na URL, que eu passo a mensagem de erro e daí cai na página de erro já renderizado com aquela mensagem. É assim, em qualquer lugar dos nossos sistemas que quiser mostrar uma página de erro, é só direcionar para essa página e mostra o erro formatadinho. Bem comum. O detalhe é que normalmente esses mensagens de erro são formatadas. E aí permite HTML. Né? O que o atacante faz? Ele pega essa URL, coloca um script ali dentro e distribui essa URL. Percebe que a URL é legítima, é do seu próprio site. Só que agora, em vez da mensagem de erro, tem um JavaScript que vai fazer uma ação maliciosa no site no browser da vítima quando ele abrir. Afinal, vai abrir a URL, a página vai tentar renderizar aquela mensagem, vai tentar renderizar a mensagem que é formatada. Na verdade, vai ter um JavaScript ali e vai executar esse JavaScript. Tá? O cookie HTTP only, ele vai te proteger contra esse script de uma coisa. Desse JavaScript malicioso do atacante, ler a informação desse cookie e fazer um request para o servidor do atacante, enviando o token de sessão para o servidor dele. E assim, o atacante tem o token de sessão e aí tem um roubo da conta daquela pessoa, porque no final ela pode pegar esse token de sessão e ficar logado o nome daquela pessoa. Então o HTTP only ele vai te proteger contra isso, ok? Beleza. Mas perceba que Cross-Site Scripting ele é uma vulnerabilidade por diversos motivos. E não significa que você tem um HTTP only que você não deveria se preocupar com essa vulnerabilidade. Por quê? O que impede já que eu não posso roubar o token de sessão,
Por que eu não faço um request para alterar a senha? Por que eu não monto JavaScript para montar um request de atualização cadastral? Exatamente como a gente viu no exemplo do CSRF, do Cross-Site Request Forgery. Mas perceba que agora esse script está rodando no browser da vítima na URL original. Então é muito difícil, inclusive a nível de back-end, em logs ou qualquer outra coisa, você identificar que aquela ação não é legítima do usuário. Porque ele abriu uma URL, essa URL tinha um JavaScript, o corpo do documento, né, a nossa lógica, renderizou aquela parte, aquele parâmetro, né, sem verificar, sem sanitizar, sem porra nenhuma. Tinha um JavaScript lá dentro, ele foi executado, e ele está sendo executado no contexto do usuário, como um JavaScript normal da página. Então, a nível de back-end, é quase impossível ter a diferenciação entre aquilo ser uma ação legítima ou não. Então, não é porque tem HTTP-only que você não precisa se preocupar com XSS, porque ele continua sendo um problema gravíssimo. Você só não teve o roubo do token de sessão, mas você pode ter outros vários impactos, porque ele pode fazer requests em nome do usuário também. Então, por esse vídeo é só, tá bom? Nós não vamos entrar ainda no mérito de é melhor salvar em o token de sessão em um cookie HTTP only ou em local storage, que é uma discussão um pouco maior, vai ficar para outro vídeo, mas nós vamos tê-la, tá? Mas espero que você saiba desse vídeo, pelo menos com o conhecimento de que não é porque você está colocando um token de sessão em um cookie HTTP only, secure, etc., que você está 100% seguro e não precisa se preocupar com outros tipos de vulnerabilidade, tá? Salvar tokens de sessão hoje é um no solution only trade-offs. O que significa? Tu tem que escolher a dor que você quer prevenir, que você quer conviver e prevenir o máximo possível dentro daquelas dores conhecidas, tá? É assim que funciona hoje, infelizmente. Não tem uma bala de prata para tokens de sessão ainda, mas fizemos um comparativo em um próximo vídeo, tá bom? Se você gostou do conteúdo até agora, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo e recomendar ele para seus amigos que ainda têm essas dúvidas do que impacta ou não impacta. Muito obrigado, um feliz 2024 para vocês. Esse ano de 2023 foi excelente. Muito obrigado por todo o apoio nesse canal e nos vemos mais no ano que vem com muito mais conteúdo. E se você tiver alguma coisa que você gostaria de saber, por favor, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo. Um feliz ano novo, muito sucesso para você, para a família e para todo mundo. Bom, um abraço e até mais.